Olá, você está na aula 8 da unidade 2 do curso Gestão de Riscos em Projetos e Obras, um produto da Ectus Consultoria, onde nós vamos abordar o último momento da introdução à análise de riscos. E nesse último momento nós devemos falar basicamente sobre noções básicas de estatística, tirar dessas noções o que interessa para a nossa modelagem e preparar o caminho para o entendimento do trabalho com técnicas e metodologia de Monte Carlo, a análise quantitativa tradicional dos riscos do projeto. É claro que nós não vamos nos limitar a isso nesse treinamento, mas o entendimento do quanto de estatística nós precisamos e que área da estatística e como trabalhar os elementos de informação histórica que existem para modelar os tipos de variações que podem estar sujeitas às atividades durante o processo de execução. Nós temos diversos materiais disponíveis e, dentre esses diversos materiais, no nosso local de material de apoio, nós separamos dois, que é uma apostila de estatística básica do professor Armando Oscar Cavanha Filho e um trabalho prático, da Michele Reboita, onde a teoria que a gente consegue dentro do trabalho da estatística básica que nós podemos ler e relembrar é aplicado e demonstrado como os fenômenos da natureza ou como os comportamentos são reportados e apresentados dentro de uma distribuição ou de uma probabilidade quando se trabalha matematicamente. Dentro da área de estatística, e nós podemos conferir isso pelo trabalho do professor, que é apresentado como referência no nosso material de consulta, temos muita coisa. É claro que nós não vamos fazer um treinamento, um curso, um aprofundamento sobre as teorias e as informações ou a academia da estatística. Mas um elemento importante para nós aqui é entender que a repetição anotada de eventos, o registro formal, e aí é um ativo da empresa que ela se preocupa em preservar, o registro formal das ocorrências, dos gastos e dos prazos e dos problemas como lições aprendidas, ele acaba formando um conjunto de dados que é útil para o profissional de gestão de riscos que tenta aplicar análise qualitativa e quantitativa, ele é útil para o profissional desenvolver, fundamentado em alguma coisa mais sólida, as suas ideias. E um dos elementos que nós temos matemáticos é a representação das ocorrências através de uma forma gráfica. E aqui a gente chama a atenção do histograma. O histograma é um conjunto de colunas ou barras verticais, aqui como exemplo, que tentam representar cada coluna uma ocorrência, um evento, e a altura da coluna proporcional ao número de repetições, ao número de ocorrências daquela característica. Daí, sendo muito simplista, podemos dizer que cada retângulo se posiciona em um valor de referência, um valor registrado, uma duração, um custo, uma grandeza, e a sua altura aqui é representada pelo número de vezes que ele acontece. Olhando para esse desenho, olhando para esse gráfico, e aí vemos histograma, entendemos que entre 30 e 40 aconteceu 4 vezes. Entre 60 e 70 aconteceram 12 ocorrências. Para uma análise, entendemos que é mais provável
que esse evento aconteça com mais probabilidade, com mais propriedade no intervalo 60-70. É claro que ele pode acontecer também entre 30 e 40 ou entre 90 e 100, mas numa probabilidade, num número de ocorrência, numa história registrada bem menor. O histograma, então, mostra um conjunto histórico, no nosso caso, para análises de probabilidade quantitativa, o histograma mostra o número de ocorrências registradas de maneira formal em função de valores previamente anotados. E a forma como esse histograma é apresentado, ou seja, a forma mais geral dele, define, digamos, um polígono. E aqui no nosso caso, o polígono parece ser um triângulo. O começo tem pouca probabilidade ou quase nenhuma. A mais intensa define a ponta mais alta, o vértice do triângulo, e aquela outra extremidade define, com pouca ocorrência, o lado mais baixo, ou seja, podemos entender que esse perfil mostra um polígono, e esse polígono aqui é um triângulo, uma curva de distribuição, ou como chama-se, perfil de distribuição na forma de triângulo. E quando você faz a avaliação acumulada desses valores, você acaba encontrando um comportamento que vai de 0 a 100, ou vai do menor número, ou seja, uma ocorrência, até todas as ocorrências juntas. Dentro de, por exemplo, 50 ocorrências, nós temos uma distribuição acumulada que não é uma linha reta. Pela forma de distribuição probabilística da ocorrência, triângulo, uma curva normal, a distribuição acumulada vai aparecer normalmente numa forma de S, mais suave. O que mostra que nós estamos crescendo e depois estamos decrescendo. Mas no final, totalizamos todas as amostras, totalizamos todos os registros, dando condições à equipe de transformar a história registrada em dados numéricos na linha do estudo da probabilidade, que vai permitir entender quão mais preciso, quão mais próximo da garantia vai estar os valores escolhidos. Por exemplo, se nesse histograma nós temos número de dias em que uma atividade pode necessitar para sua realização, podemos dizer que a maioria das vezes ela vai ocorrer em torno de 65 dias. Se nós dissermos que nossa atividade tem 65 dias, corremos o risco dela acontecer mais demorado. E isso vai trazer uma insegurança ou uma percepção de insegurança maior. Se nós dissermos que ela vai durar 85 dias ou prever uma duração de 85 dias, estaremos dando mais chances de certeza e garantias. Claro que se nós dissermos que ela vai necessitar de 100 dias, provavelmente não erraremos, porque em toda a história de registro nunca, e aí é histórico, nunca ela passou de 100 dias. Resumindo, temos aqui uma chance de acontecer com 65, que é bem provável, mas é uma chance, e temos aqui uma certeza dela acontecer com um prazo de execução de 100 dias. Ser aquele que diz e afirma que a atividade deve acontecer em 30 dias
seria dizer que a equipe ou o gestor é muito otimista, por que não dizer corajoso, em apresentar uma ocorrência tão baixa como garantia para o seu projeto ou para o seu trabalho. Também dizer que o gestor vai assumir 100 dias para a realização da atividade é dizer que é um prazo muito conservador, exagerado e, por que não dizer, medroso no que diz respeito à análise de corajoso, medroso ou razoável, que é o que nós vamos discutir ao longo do módulo 3 do nosso treinamento. Vamos reforçar o conceito de histograma e valores acumulados por questão matemática. Quando nós temos um conjunto de valores que originalmente eram caracterizados por retângulos, que valor a valor representavam um conjunto de ocorrências, e esse conjunto de ocorrências começavam com poucas ocorrências e os registros iam mostrando que o acúmulo definia um perfil, e aí falamos na distribuição probabilística, vamos transformar aquele triângulo em alguma coisa que seja representada por uma curva normal. Normal porque ela tem um comportamento simétrico, onde o que acontece de variação antes permite um conjunto de variações depois, e que normal também significa que um intervalo reconhecido representa valores mais próximos, daí a palavra normal, dentro de uma normalidade. O que está fora da normalidade é marginal, está na marginalidade. Mas nós vamos aqui discutir sobre o valor pontual de cada elemento. Se nós dividíssemos essa curva em pedaços, nós poderíamos dizer que aqui é o ponto mais baixo, menos ocorrências aconteceram na vida dessa atividade, desse projeto, dessa tarefa. Aqui poderíamos dizer que é um momento em que mais ocorrência tivemos, e por que não dizer, acredito que todas as outras vão acontecer com esse nível de probabilidade, com esse nível de acontecimento ou de perspectiva de acontecimento. E a gente diria aqui que isso aqui é um valor X, a grandeza que nós queremos avaliar. Sendo assim, interessa para a equipe conhecer o perfil, e esse perfil aqui parece bem natural, a esquerda é igual à direita, a probabilidade dele ser mais rápido ou menos custoso ou mais produtivo é tão grande igual quanto ser menos rápido, mais custoso ou menos produtivo. Mas assumir que o valor X é o valor adequado para nós trabalharmos como referência e venda é uma condição que nós vamos discutir durante essa aula. Qual seria o grau de precisão ao dizer que vamos adotar o valor X para o nosso projeto, para a nossa estimativa? É bem provável, por isso que podemos dizer aqui que ela está classificada como mais provável. Se nós lembrarmos da matemática da escola, podemos imaginar que cada área dessa curva faz parte da área total da curva. Então eu vou aqui colorir cada área de maneira diferente.
E eu diria que a soma das áreas S1, S2, S3, S4 vai dar a área total. Se nós dividirmos a área até o ponto pela área total, acredito que nós teríamos um percentual da área total. Ou seja, nós poderíamos dizer que nós temos um valor em função do conjunto todo. Se nós colocarmos até a metade, teremos metade da área sobre a área total. A gente poderia imaginar que isso aqui está na ordem dos 50%. Daí que vem o uso da curva acumulada de todos esses valores. Quando nós acumulamos os valores, nós temos uma outra percepção do uso dessas informações históricas registradas. Vamos imaginar aqui que nós pudéssemos pegar essa informação e colocá-la de forma acumulada, aonde com certeza o começo é praticamente zero e o fim é a soma de todas as variáveis históricas registradas, e aqui nós vamos dizer que é de 0 a 100%. Como a figura não é um retângulo, nós não vamos ter um acúmulo, a integral dessa área, como uma linha reta. Nós vamos ter alguma coisa parecida com um S. E se isso é verdade, nós voltamos para aquela avaliação de área acumulada ao longo do tempo. E aqui, sem preocupação com a precisão, nós podemos imaginar que a probabilidade de nós termos as primeiras durações, os primeiros valores de custo ou produtividade mais otimistas, mais curtos ou mais interessantes, é muito perto de zero. E atingir a atividade concluída com o prazo mais longo histórico, ou com o seu maior custo histórico, ou com a sua pior produtividade, é quase que 100%, uma vez que os dados são históricos. A partir disso, toda vez que nós escolhermos, por exemplo, um valor histórico anotado e formalizado, cairemos dentro de uma probabilidade de ocorrência. A metade nem sempre dá 50%. Nesse exemplo aqui, nós temos alguma coisa da ordem de Y, que não é 50%. Em função, então, da história e em função dos registros que foram, de fato, anotados e apreciados pelos outros gerentes, pelas outras equipes, permite uma sensibilidade de quantos por cento ou que nível de segurança nós estamos tendo em função do valor escolhido. Voltando, só porque sempre aconteceu com maior frequência ou mais notório o valor de maior ocorrência, não significa que nós tenhamos uma chance tão alta de garantia de conclusão. Melhor seria assumir o prazo mais longo, porém, tornaria muitos projetos inviáveis, muitas obras inviáveis. Assumir prazos muito austeros e muito curtos
também daria uma sensação de completa falta de senso. Qual valor devemos escolher ao longo dos valores possíveis e registrados historicamente nessa atividade, nesse projeto ou nessa tarefa? Daí a vantagem de nós trabalharmos dados precisos, dados confiáveis, dados de boa qualidade que geraram esse perfil. Para gerar esse perfil, precisamos anotar o histograma, aqueles retângulos que definiram basicamente o perfil da curva que nós vamos circunscrever sobre esse histograma. Daí a noção de histograma, montagem de histograma ser conveniente para ver que tipo de perfil vai gerar que tipo de contribuição acumulada. Nesse caso, um exemplo totalmente ilustrativo, tivemos essa distribuição acumulada que, por uma escolha nossa, nos deu esse ponto e essa chance de sucesso. Se o perfil fosse outro, se a história fosse outra, provavelmente poderíamos ter um perfil diferente e o resultado seria algo possivelmente diferente, e com probabilidades para a mesma escolha diferente. Seria uma probabilidade maior de ocorrência, uma garantia maior de ocorrência para a mesma escolha. Daí esse entendimento, daí essa preocupação com a análise dos dados históricos bem guardados, bem colhidos e formalizados ao longo da vida da empresa, das lições aprendidas. No nosso material didático, nós temos algumas informações e acredito que vale a pena conversarmos sobre ela. Uma coisa é a formulação matemática, outra coisa é a realidade. Mas vale a pena discutir a formulação matemática. A distribuição, aquele perfil de ocorrências, claro que devidamente registrado, dados confiáveis, a distribuição ela pode ser classificada de várias maneiras pelo seu perfil. A distribuição normal é dita como a mais importante, curva de sino, e a sua integral e a sua forma acumulada se apresenta como uma curva tipo curva S, conhecida como a curva S. E a análise geral de um projeto vai nos levar a entender que, no fim, todo projeto, todo empreendimento, todo esforço de um projeto acaba por chegar muito perto de uma curva cujo perfil se assemelha à curva de distribuição normal. É interessante porque parece que a curva normal ela permite, por ser simétrica, um entendimento de que as coisas tanto podem piorar ou melhorar nas mesmas proporções, com as mesmas taxas, para mais ou para menos. Não há uma distorção, um acúmulo para um lado esquerdo e um acúmulo para o lado direito, trazendo uma irregularidade muito forte para a curva S. Então, vale a pena dar uma lida sobre as distribuições, em particular a curva normal, e acredito que vale a pena nós aqui falarmos sobre o conjunto de curvas estranhas, modelagens estranhas e perfis estranhos
acabem sempre caindo no final para um conjunto maior, o resultado geral de um projeto muito aderente à curva normal. Vamos voltar a falar da nossa curva de distribuição normal. Normal porque ela é simétrica e os desvios que acontecem em função à sua linha principal de simetria, sua linha mediana, dão origem aos desvios, desvio padrão, sigma, e quantidade de desvios padrões representam o grau de precisão, daí vem os 6 sigma da qualidade, mas a ideia aqui é falar sobre a distribuição normal quando fica anormal. Vamos dar uma olhada, regredindo aqui nas nossas considerações. Vamos dar uma olhada como era a curva normal antes de ficar anormal. Vamos admitir que pela sua natureza construtiva ou de execução e os envolvidos no processo, que ela tem um comportamento típico. Tanto pode ser um pouco mais rápida, quanto um pouco mais devagar, ou mais custosa ou menos custosa, mas se elementos externos, se fatores externos, pela característica da atividade em outro lugar, em outra condição de execução, tornarem essa execução mais penosa para aqueles que a executam, a curva pode ficar viciada, a normal pode se transformar em anormal e ficar viciada por conta dessas condições. Imaginemos então que, se houvesse uma condição inóspita para a realização dessa atividade, que naturalmente teria uma distribuição equilibrada, se houvesse uma condição de intenso calor ou de intensa hostilidade, é muito provável que o prazo mais demorado seja mais provável do que o prazo menos demorado na mesma proporção. Ou seja, parece que a tendência, a probabilidade, a característica levaria a ter uma amostragem muito mais tendenciosa para demorado, se o eixo aqui fosse o tempo, do que para mais curta. E a curva poderia ficar com essa característica aqui. Ou seja, se fôssemos analisar as áreas acumuladas, a mesma proposta de duração, nesse caso, se nós falássemos de durações, a mesma proposta de duração ou prazo teria uma probabilidade menor por conta do perfil probabilístico de distribuição. E se as condições fossem mais inóspitas ainda, poderíamos ter uma outra configuração. Ainda que um pouco rudimentar, as áreas à direita seriam maiores que as áreas à esquerda desse ponto escolhido. E lembrando mais uma vez, esse ponto escolhido passa a ter probabilidades, garantias de ocorrência bem diferentes da curva normal. Então, se para o lado direito, por condição de hostilidade do ambiente onde os produtores e a mão de obra atuaram na produção, pioraram ou reduziram as chances de sucesso, a mesma coisa pode acontecer se nós trabalhássemos ambientes propícios, condições por trabalho mecânico, condições de trabalho mais vantajosos, e aí teríamos uma distorção para o lado esquerdo dessa curva normal. E a curva normal talvez não ficasse tão normal quanto os livros didáticos apontam. Daí vários estudos de vários perfis de distribuição probabilística.
cabe a nós entendermos que o resultado medido ao longo da história, que virou um ativo organizacional registrado pelas lições aprendidas, podem ser caracterizados como alguma coisa em função de uma distribuição normal pelo resultado das ocorrências na forma de histograma, alguma coisa semelhante a uma distribuição triangular ou alguma coisa semelhante a uma distribuição triangular, nesse caso, com valores diferentes. Então, quem sabe pensar que a distribuição normal é um triângulo isósceles e as distribuições mais à esquerda, mais à direita seriam triângulos escalianos. O quanto a precisão da matemática, o quanto da escolha de curvas e distribuições probabilísticas complexas traria de melhor resultado nas nossas modelagens de atividades registradas históricas. Já esgotamos distribuição, perfil de distribuição, origem do perfil, falamos da normal e falamos da anormal. Uma coisa que a gente precisa comentar também da estatística é diagrama de dispersão. O diagrama de dispersão é um gráfico que resulta de duas variáveis. E aqui falar em duas variáveis é falar, por exemplo, em tempo de execução e gasto. Há uma correlação, e a palavra correlação é uma correspondência de relações. Há uma correlação, por exemplo, se o prazo está maior de execução, gasta mais horas, e com isso o custo da mão de obra aumenta, digamos assim, proporcionalmente, linearmente ao prazo. Se o custo aumenta proporcionalmente ao prazo, ele pode aumentar proporcionalmente de uma forma linear, com uma correspondência linear, ou por uma correspondência curvilínea, ou, como aparece aqui na nomenclatura de estatística. Imaginemos que, de tanto anotar os prazos de realização e os seus custos, conseguimos plotar vários pontos e encontramos essa imagem que nos dá uma impressão de que eles têm uma correlação, uma correspondência, e que pelo tipo de desenho é uma linha reta. O que nos dá a impressão que toda vez que aumentaremos o custo de forma proporcional. Se a correlação for diferente de uma linha reta, a gente consegue imaginar a forma de correlação. Isso significa dizer que existem correlações e elas podem ser identificadas sempre entre variáveis. Como a gente entende melhor duas dimensões no papel, sempre analisamos duas variáveis, mas as correlações podem ser entre mais variáveis, 3 variáveis, 4 variáveis. E é claro que nada é perfeito. Aqui nesse desenho vemos que os pontos históricos e anotados levam a uma impressão de uma correlação que aonde uma aumenta, a outra diminui. Aqui é o contrário, quando uma aumenta, a outra também aumenta. Há uma correspondência linear com uma tendência positiva ou negativa. Quando os pontos estão muito dispersos, é quase que uma brincadeira tentar encontrar uma reta, ou uma curva, ou uma tendência. Então, quando não há uma convergência,
nós dizemos que não há uma correlação entre as grandezas. Durante o nosso trabalho futuro, tentaremos descobrir correlações entre grandezas, produtividade versus prazos, prazos versus custos, custos versus investimentos, investimentos versus prazos, consumos versus produções, múltiplas correlações. Elas vão ajudar a entender consequências e tendências. Mas o conceito está claro. Existem meios para calcular a qualidade da correlação. Isso vem da estatística, isso vem do material didático que é apresentado como apoio diversas vezes. Tirando do trabalho que nós colocamos como introdução à estatística aplicada à climatologia, esse momento aqui é apenas para nós analisarmos o seguinte: erros quando definimos as distribuições. Na página 3 desse trabalho, a autora comenta que um erro muito comum em análise de dados climatológicos é desprezar as características da distribuição de probabilidade mais adequada para os dados em estudo. O mais frequente é adotar-se a distribuição normal, e isso pode resultar que, se os dados não seguirem essa distribuição, as conclusões do estudo climatológico podem estar erradas, podem sair erradas. Já falamos sobre isso. Entrou com dado ruim é madeira com cupim. Por melhor que seja a mão de obra do marceneiro, o telhado já nasceu com cupim. A autora prossegue. Isso ocorre provavelmente porque a distribuição normal foi feita como a primeira distribuição de probabilidade estudada e pelo fato de existir facilidades para as estimativas do seu parâmetro. Ela prossegue dentro do texto, e você vai ler, e apresenta algumas figuras. E ela comenta que uma das figuras, a figura A, representa uma distribuição simétrica. E ela diz, é típica de uma distribuição normal e se ajusta bem aos dados de temperatura horária. Ou seja, se você fizer uma avaliação da temperatura do dia de verão, do dia meio-dia, do dia 2 da tarde e do dia 10 da manhã, esse tipo de comportamento deve aparecer. Ela comenta também que a figura B, ela tem uma simetria, como nós falamos, uma anormal, a coisa desviou muito, e ela acaba tendo a forma de um J invertido. E ela diz que é uma forma típica da distribuição dos totais diários de chuva. Distribuição dos totais diários de chuva. Alguém estudou isso e a chuva se comporta como total pluviométrico dessa maneira. Isso vai para a curva C, que representa a umidade relativa em razão da insolação e índice de seca. Ou seja, o estudo e anotações desses elementos, ainda que se fale de clima e tempo, estão se referenciando a horas ou dias ou sazonalidades. A curva D, ela menciona que são dados de insolação diária. Dados de insolação diária, poderia dizer que a insolação é menos frequente quando acontece no inverno ou quando acontece no outono, e é mais insolação quando nós temos o verão e a primavera. E para quem trabalha com energia solar, esse tipo de distribuição probabilística junto da carta solar, porque só o uso da carta solar dá uma ideia de quantidade de luz, mas a distribuição probabilística permite um cálculo e uma avaliação melhor da energia produzida
no momento por conta dessas medições. Bom, por último, ela apresenta uma curva que é a curva F. E ela diz que é uma distribuição uniforme. Se refere a uma grandeza específica, característica do trabalho de estudo de climatologia e tempo. No trabalho dela, é possível ver que ela pega o histograma observado, promove alguns ajustes e traça uma curva na busca do entendimento matemático da coisa. E a partir do histograma dos dados colhidos, uma curva matemática aparece para efeitos de estudo matemático. Então, as equações das curvas ajudam a mais tarde e facilitam mais tarde o cálculo das probabilidades. E nesse caso aqui, dentro do trabalho dela, ela consegue mostrar as taxas de frequência e as consequentes probabilidades de chuvas ou outras condições meteorológicas, ou seja, estatística a serviço do estudo matemático que ela apresenta. A estatística, então, permite esse tipo de modelagem para atingir os objetivos necessários. Agora, na gestão dos riscos do projeto, alguns softwares apresentam diversas curvas, modelos de curvas e distribuições. Umas bastante famosas, inclusive aquela Weibull. A Weibull é uma curva que é altamente customizada ou personalizada. Mas, pensando bem, talvez seja possível trabalhar todos os modelos em 3 curvas básicas. E é sobre essas 3 curvas básicas que a gente deve falar agora. Para trazer essa estatística e esses modelos para a gestão de riscos, nós temos que entender como é que se aplicaria essas simulações e esses perfis dentro das nossas atividades, que são os elementos que produzem o trabalho e que dentro de si carregam todos os insumos que também serão alterados em função da duração, da produtividade. Imaginemos aqui nesse projeto bem simples, ou nessa proposta de produção bem simples, que a atividade 3, com 33 dias imaginados como uma boa estimativa, imaginemos que nós pudéssemos fazer, por tentativa e erro, simulações levando em conta que o perfil probabilístico de variação fosse um triângulo, ou seja, um perfil constante entre os pontos de referência, fosse um perfil beta de distribuição ou fosse um perfil log normal, ou seja, diferentes distribuições probabilísticas levando a diferentes entendimentos. E o que resultaria isso? Vamos olhar bem de perto as figuras e ver qual a diferença em dias, porque o nosso trabalho prevê 33 dias estimados, e agora o grau de segurança que a técnica que nós vamos aplicar no futuro traz para entendimento desses 33 dias, em função da escolha do perfil a ser atribuído na atividade para efeito de comportamento e análise. Se nós fôssemos falar da avaliação desses 33 dias, assumindo um perfil de comportamento dessa atividade como um triângulo, diríamos que as chances de ser 33 dias é de 28%. Se fosse uma outra distribuição,
seria de 38%. Mas se fosse outra distribuição, a chance seria de 61% da atividade 3 acontecer em 33 dias. O que o estudo em relação à aplicação climatológica da nossa amiga mostrou faz sentido e é verdade. Pela simples comprovação em simulação no aplicativo Spider Projects, podemos ver que o uso de uma distribuição na forma de triângulo, que gera 28% para a duração estimada, pode mudar significativamente para 62%. O que fica claro que o grau de segurança de 33 dias é bem maior se a atividade de fato tiver uma distribuição probabilística desse tipo, e não do tipo tradicional triângulo. Como aferir a verdade do nosso trabalho? É simples. Os dados do perfil distribuição probabilística foram anotados e estão dentro da organização da equipe, do conhecimento da equipe. Se eles não foram anotados, usar triângulo, usar beta ou usar qualquer outra coisa pode trazer distorções nos resultados. Mais uma vez, dados ruins de entrada vão gerar resultados ruins na saída. Os dados ruins não se limitam apenas nas distorções de uma grandeza, mas imaginemos aqui que a atividade 33 tivesse um custo em função do perfil triangular da distribuição probabilística da atividade da ordem de 29% de alcançar o valor estimado, enquanto que 29% para alcançar também a duração estimada. Se isso fosse verdade, aquela ideia de correlação daria, aqui nesse caso, uma correlação entre tempo e gasto bastante linear, bastante firme, uma correlação muito próxima de 1, onde, aumentando o tempo, aumenta o custo, e aqui nós estamos com uma atividade com uma correlação extremamente definida. Mas imaginemos, numa outra situação, que nós tivéssemos uma condição de duração 33 dias no nível de 28% de chances e o custo da ordem de 21% de chance, sendo que uma distribuição triangular e a outra distribuição probabilística de custos não muito triangular. O que nós teríamos então, ou poderíamos ter, é um gráfico de dispersão, uma correlação, uma correspondência muito menos forte, ou quase que difusa, ou quase que nenhuma. Os aplicativos de gestão de projetos, eles permitem, quando integrados na gestão do risco, permitem que a simulação feita para uma atividade de 33 dias com um custo estimado inicial possa ser apresentada e os seus resultados de duração, término previsto ou custo de forma bastante clara. E aqui, duração da atividade de 33 dias nos dá, como foi dito, uma chance de 29,30%. Se nós quisermos uma segurança maior, no nosso entendimento, segurança maior está na ordem de 80%, devemos assumir a duração, o prazo de execução dessa atividade como 38 dias e não 33. Por outro lado, o custo dessa atividade, 30%, está muito baixo. Se nós quisermos a mesma segurança de 80%,
temos que falar em 38 dias a um custo de 3.385. A curva acumulada aqui permite verificar a composição da área de contribuição de segurança. Podemos também ver a dispersão. E nesse caso, gráfico de dispersão ainda em cima do estudo probabilístico que a estatística agora levada ao projeto nos permite. Aqui nós temos uma dispersão, custo, duração, onde a correlação é praticamente 1. E para atender 33 dias a esse custo, nós temos uma probabilidade pequena de 21%. Se nós fôssemos fazer diferente, menor que isso ou menor que aquilo, as probabilidades em cima de distribuições probabilísticas de análises estatísticas nos dariam valores diferentes. Mas é interessante que essas informações e técnicas da estatística podem ser aplicadas na gestão de projetos. Lembrando que o perfil da análise de risco aqui é triângulo. Podia ser outra distribuição. Outra distribuição deve dar precisões, garantias diferentes. Ao dizer que nós vamos trabalhar com uma distribuição triangular, é porque nós já analisamos que as atividades têm um comportamento triangular, voltando diversas curvas, infinitas possibilidades nem sempre são aplicáveis a gerenciamento de projetos. Talvez as formas simplificadas sejam mais adequadas. No nosso material didático, nós vamos encontrar alguma coisa que explique a origem de Monte Carlo, ou seja, uma metodologia matemática que gerou o nome de método de Monte Carlo por conta do mesmo princípio de aleatoriedade que nós temos na roleta, no jogo de dado, e é uma coisa antiga, mas ela ganha mais condição de uso quando os processos de informatização se tornam mais acessíveis e mais velozes, porque a simulação dessa proposta probabilística, essa proposta matemática probabilística, é a tentativa e o erro, a aleatoriedade dos dados com o objetivo de compor um resultado final. No caso da gestão de projetos, é a simulação de uma coisa que por princípio é única, um projeto, um evento único, é a simulação repetida vezes de parâmetros desse projeto de forma aleatória, respeitando uma distribuição conhecida ou provável, que vai levar a um cenário, uma nuvem de cenários, onde será possível identificar, dentro das incertezas, por tentativas e apostas, qual seria ou seriam os resultados possíveis de saída. Se nós estamos falando em ferramentas para a análise de riscos que apoiam a essa metodologia específica de Monte Carlo, seria conveniente nós analisarmos as ferramentas que temos no mercado, e elas partem do planejamento do projeto, da proposta de gerenciamento do projeto, e nós escolhemos aqui 3 ferramentas, incluindo, é claro, essa que nós estamos utilizando, para fazer uma avaliação de recursos e investimentos. A ferramenta que nós apresentamos aqui na tela é o Project Professional. A versão do Project Professional tem um custo de aquisição e
extraído do próprio site do fabricante, temos o entendimento também do site do fabricante que, para analisar de forma numérica os riscos do projeto, para permitir a modelagem dos riscos do projeto que o MS Project propõe planejar e controlar, é necessário a reunião dessas duas ferramentas, claro que com duas licenças. Analisando mais a fundo a ferramenta MS Project Professional, fica claro que na versão específica de compra Professional, não temos uma licença automática para trabalho na web, na internet, trabalho colaborativo. Não temos uma licença automática para uso de bancos de dados corporativos e o risco, nesse caso, precisa de um outro fornecedor, de uma outra aplicação que trabalhe em conjunto. E para cada membro que atua no conjunto, outras licenças de acesso à internet, ou de banco de dados, ou até do aplicativo de riscos é necessária, o que faz a ferramenta de planejamento, nesse caso, estar associada a um outro aplicativo e os dois na política de licença por usuário. A outra ferramenta que nós trazemos aqui é o Primavera Planner. O Primavera é da Oracle e já foi concebido para trabalhos com engenharia. É um software que foi concebido para planejamento e controle de obras de grande porte. Sendo assim, pelo site do fabricante, nós temos uma ideia do custo em dólar da licença e dos recursos de apoio para a avaliação dos riscos. Esse software Primavera Risk, ele foi agregado a partir da aquisição do PertMaster, que era um aplicativo anterior, e juntos, ou seja, um aplicativo e outro aplicativo juntos, trabalham o gerenciamento do projeto e os seus riscos modelados. O Primavera é um aplicativo muito bom e no modelo de venda também não vem sozinho, pela licença, com acesso à internet, aplicação de banco de dados corporativos e, como foi mostrado, precisa de um apoio, de um aplicativo de apoio para análise dos riscos, trocando com ele dados e informações. No modelo tradicional, cada membro da equipe, qualquer que seja a equipe, vai precisar de licenças, adquirir licenças para o trabalho colaborativo. Os valores são retirados do fabricante. A última ferramenta que nós vamos falar aqui é o Spider Project, que também, pelo site do fabricante, possui uma... A outra ferramenta que vamos falar aqui é o Spider Project, que também, a partir do site do fabricante, possui um investimento de aquisição, mas, nesse caso, fica explícito que acesso à internet como trabalho colaborativo. O banco de dados já é nativo e colaborativo e inclui no aplicativo os recursos para a avaliação dos riscos do projeto, trabalho do portfólio e avaliações e análises financeiras. E a licença do Spider Project Professional traz isso tudo incluído nesse valor que o fabricante apresenta no seu site. E a equipe, ou as equipes e os seus membros, participam sem a necessidade de adquirir uma licença específica. Dessa maneira, além de várias ferramentas, além das técnicas apresentadas, o momento agora é de avaliação de que técnica utilizar e também de que ferramenta utilizar. A próxima etapa do nosso trabalho
que é o módulo 3. A unidade 3 do nosso treinamento é a reavaliação do cronograma e do orçamento do projeto. Porque até então, nesse módulo 2, a introdução à gestão de riscos e as técnicas matemáticas de estatísticas aplicadas à quantificação, não mais à qualificação dos riscos, serão importantes porque o cronograma e o orçamento, que são as bases mais tradicionais, deverão ser reavaliadas com profissionalismo. Esse é um curso promovido pela Ectos Consultoria e Desenvolvimento, com apoio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro e, mais uma vez, é um produto do Spider Team, Secretaria Russa do PMI.